Louvado seja Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer uma leitura de um texto da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, como é gostoso sentir a presença do Senhor neste lugar, poder ter essa oportunidade de adorar ao Senhor na grandeza e na beleza da tua santidade, porque Ele é digno e Ele é fiel. Nós vamos ler 2 Pedro 1,4. Louvado seja Deus, apenas um verso, depois os irmãos já podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. Que presença gloriosa neste lugar, aleluia. Louvado seja Deus. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Amém. O 6, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Até aí, os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Nós iniciamos semana passada um estudo com o tema falando das características do verdadeiro cristão. Nós falamos a respeito de que hoje nós temos, o nosso país é um país denominado um país cristão, mas nós sabemos que existem muitos cristãos nominais, cristãos não praticantes, cristãos católicos, mas nós vamos falar do verdadeiro cristão, daquele seguidor de Jesus Cristo, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, segundo o que a palavra de Deus nos revela. E nós falamos a respeito de arrependimento, que para nós nos tornarmos um cristão, o primeiro passo é o arrependimento, nos arrepender dos nossos pecados. Nós falamos sobre isso semana passada, depois os irmãos podem, quem não participou, pode estar acessando lá e assistindo a primeira aula. Nós falamos dos tipos de arrependimento, que tem o pecador que tem o coração endurecido, demos o exemplo de Faraó. Nós vemos aquele pecador inconstante, né, que uma hora ele se arrepende, outra hora ele já está pecando novamente. Nós falamos do pecador insincero, que ele não fala com verdade no coração, então não é um arrependimento. Falamos daquele que tem o arrependimento duvidoso, o coração duvidoso, do pecador que tem remorso sem arrependimento. Falamos do homem santo também que se arrependeu. E falamos do verdadeiro arrependimento, que foi o do filho pródigo, né? Quando ele se arrepende diante da presença de Deus. E agora nós vamos dar continuidade falando das características do cristão verdadeiro, depois de se arrepender. Pois que ele se arrepende, aí sim, o arrependimento completo, não um remorso, mas um arrependimento que traz mudança de vida, mudança de propósito, que agora ele quer ser um seguidor de Jesus, ele quer ter uma vida que glorifica a Deus, ele quer fazer conforme o que a palavra de Deus o orienta. Vocês ficam olhando para mim, quando eu balançar a cabeça, pode ir para o próximo slide. Primeiro, ele tem que ter a natureza que vem de Deus. Então, o cristão, uma característica para ser um cristão verdadeiro, ele tem que ter lá dentro, interno, uma natureza que vem de Deus. Então, se ele ainda não tem essa natureza que vem de Deus, ainda é aquela velha criatura, então ele ainda não é um cristão verdadeiro. Então, nós lemos ali o texto, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção.
Então, esse texto está nos falando da natureza divina, que nós nos tornamos participantes, porque nós nos tornamos participantes dessa natureza divina, é algo que vem lá de dentro, tá? Em 2 Pedro 1,4, e essa natureza vai nos ajudar a vencer a concupiscência da carne. Essa natureza que vem de Deus, lá do nosso interior. Então, é uma mudança lá dentro. Então, muitas vezes a pessoa não consegue ser um verdadeiro cristão, porque o interior dele não houve mudança. Ele ainda não teve um arrependimento dos seus pecados, ele não entregou a sua vida totalmente para o Senhor Jesus, e ele não está ainda participando. Sepultar a velha criatura e agora nasceu uma nova criatura. E lá dentro existe essa natureza divina. Próximo. Essa natureza vai ajudar o cristão a vencer a sua carne. Então, tem uma versão que está concupiscência da carne. Essa palavra, muitas pessoas às vezes não sabem o significado. Aí eu coloquei nessa tradução que fala mais claro, né, mais fácil de nós compreendermos. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, em algumas traduções, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós temos a natureza divina, nós vamos conseguir vencer tanto a concupiscência da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, esses desejos carnais, tudo isso que a carne nossa puxa para estarmos longe da natureza divina, mas se lá no nosso interior nós recebemos essa natureza divina, nós vamos ter força para vencer a nossa carne. E aí está a tradução que eu disse para vocês, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se nós permanecermos fazendo a vontade de Deus, nós vamos vencer os desejos da nossa carne, os desejos, os prazeres deste mundo. Isso não vem do Pai. O que é ali alguns pontos que eu coloquei sobre a cobiça da carne? O que seria a cobiça da carne? Os desejos sexuais. Todos os desejos que nós temos foram dados por Deus. Foi Deus que nos formou, que nos criou, que nos moldou, e Ele colocou no ser humano os desejos. Mas todos eles, nós podemos pecar se nós não tivermos um equilíbrio, um controle sobre esses desejos. Então, os desejos sexuais, nós aprendemos que o sexo é para depois do casamento, entre o marido e a esposa, e ali vai ser satisfeito esses desejos sexuais. Fora do casamento é pecado. A sensualidade, aquelas pessoas que procuram causar sensualidade, ser sensual, a sensualidade é natural no ser humano, mas a sensualidade, por exemplo, a mulher, ela vai se vestir sensual, ela vai ter atitudes de sensualidade para o seu esposo nas quatro paredes. A luxúria ou lascívia, a libertinagem, o erotismo, também hoje, por conta da internet, existem muitas pessoas viciadas em pornografia, e isso também é cobiça da carne, é pecado diante de Deus. Então, o erotismo fica causando, erotizando as coisas, né, o que estão tentando fazer com as nossas crianças, a mídia, a televisão, a internet tem tentado erotizar as nossas crianças, trazer, aflorar a sexualidade delas fora da época, do momento. A incontinência, que seria, não é a incontinência urinária,
conhecida pelas irmãs que já tiveram vários filhos ou já têm uma idade avançada, às vezes são acometidas de incontinência urinária, né? Isso aí tem cirurgia, tem vários tratamentos para curar isso. É a incontinência de todos esses desejos carnais, não está controlado, né? Vamos falar da incontinência urinária, que é mais bonitinho de falar, né? Mais fácil. A incontinência urinária, sem a pessoa perceber, ela perde urina. Às vezes ela tosse, ela espirra, ou ela está andando assim normal, ela vai subir uma escada, ela perde urina, e às vezes perde muita urina, porque ela está sem conseguir segurar a urina. A bexiga está caída ou perdeu a sua força ali de segurar. E aí, então, tem uma incontinência urinária. E a incontinência de todos esses pecados, esses desejos, né, a falta de segurar, de ter o equilíbrio, a moderação nos seus desejos carnais, leva a pessoa a praticar esses pecados. Também nós falamos sobre, e aí um detalhe que está ali em vermelho, isso não vem do Pai. Isso são coisas carnais. E que o mundo, ele vai nos incentivar. O mundo, quando nós falamos o mundo, nós falamos das redes sociais, nós falamos da televisão, de todos os meios de comunicação, nas escolas, na roda de amigos, aonde nós estivermos, o mundo, a sociedade hoje vai incentivar para que nós venhamos a cair nesse desequilíbrio, nessa incontinência dos desejos carnais. Mas se nós estivermos em Cristo, estivermos firmados na palavra do Senhor, estivermos com a natureza divina fortalecida em nós, nós vamos vencer. Tem também a cobiça dos olhos, que é a ganância, né, que a gente costuma dizer, o olho gordo, né, põe o olho nas coisas dos outros, nas coisas que as pessoas têm. A ambição, um desejo desenfreado de conquistar. Nós temos, sim, que trabalhar, conquistar as coisas, procurar ter o melhor que Deus proporcionar para nós. Mas tudo isso tem que ter um equilíbrio, porque, às vezes, a pessoa deixa a família por conta de uma ambição exagerada. Deixa de servir a Deus, de oferecer culto a Deus, porque a ambição dela é tão grande no desejo de conquistar, de querer mais, de querer o 1º milhão, o 2º milhão, né? Que aí trabalha até de sábado e domingo para conseguir o 2º milhão, né, David? Aquela ambição, né? Quer mais, né? Já tem, né, muito dinheiro, mas quer mais. Cobiçar o que é do outro, né? A palavra de Deus é bem clara a respeito disso, para a gente não cobiçar nem a mulher, nem o filho do outro, nem a casa do outro, nada do que é do outro. Deixa que Deus pode dar para você coisas ainda melhores. O desejos, né? Os olhos, ele olha, você olha, e o desejo em tudo, né? O olho grande em tudo. Por exemplo, você olha um pudim no mercado. E se for lá no São Vicente, nossa, aquilo já aguça o desejo na hora, né? Então, você olha as coisas e deseja. Então, é a cobiça dos olhos, que às vezes são pecados que vêm na nossa mente, que aflora um desejo dentro de nós, só de nós olharmos, né? E o anseio, aquele desejo, que o anseio nosso desejo maior, seja para as coisas de Deus, para o céu, para estar na presença de Deus, e não para as coisas dessa vida. Isso também não vem do Pai, é a ostentação dos bens. Esse é o 3º ponto que fala no verso que nós lemos. Essa ostentação dos bens, ou a soberba da vida, como diz na outra tradução, é a superioridade sobre os outros. Tem pessoas que ela se acha superior ao outro. Eu me acho superior ao outro porque eu tenho carro e ele não tem. Eu me acho superior ao outro porque eu estou empregado e ele está desempregado. Eu me acho superior porque eu já tenho a minha casa própria e ele não tem. Mas eu me acho mais superior àquele lá porque eu tenho 2 casas e ele não tem nenhuma, ele só tem uma. Então, a superioridade,
aonde o Senhor nos ensinou a sermos humildes, a sermos servos, né? Nós não somos maior do que ninguém, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, e Ele nos enxerga tudo no mesmo nível. Não é bens materiais que vai nos fazer ser melhor do que ninguém, mas é o que está aqui dentro. É o que nós recebemos da parte de Deus. Então, se eu tenho uma faculdade, ou se eu tenho 2 faculdades, eu tenho 3, eu tenho pós, eu tenho isso e o outro não tem, é analfabeto, não importa. Nós somos todos iguais e temos que amar uns aos outros e ter comunhão uns com os outros, não só os cristãos, mas também as outras pessoas, e não se sentir superior a ninguém. A arrogância, quando a pessoa se sente superior, ela se torna arrogante. As palavras dela já querem sobrepor as palavras das outras pessoas, que às vezes são mais simples, mas nós temos que ser simples. A autoconfiança exagerada. Então, às vezes, a pessoa tem uma autoconfiança, tem o problema da baixa autoestima. Isso é um problema sério. Mas tem pessoas que ela tem uma autoconfiança, ela se basta. Ela não precisa de nada, ela não precisa de Deus, ela não precisa de Jesus, ela não precisa de aprender nada, ela não precisa de estudar, ela não precisa de vir num culto de ensino como esse, porque ela já se basta, ela já sabe tudo na palavra, ela já conhece tudo de Deus, né? Ela já conhece a Bíblia inteira, ela não precisa nunca de nada, porque ela tem uma autoconfiança exagerada. E nós precisamos de saber, como aquele filósofo disse, que quando eu penso que sei, é porque eu não sei. Aquele que pensa que sabe tudo é porque não sabe nada. Então, quando eu penso que sei, é porque eu não sei. Nós sempre temos o que aprender com o outro. Sempre temos que aprender. É vivendo e aprendendo. Nós vamos parar de aprender quando nós morremos. É a hora que nós paramos de aprender. Mas nós sempre vamos aprender. Quem nunca, principalmente as mulheres, né, fala assim, alguém ensina uma receita ou uma dica na cozinha, uma dica de limpeza, uma dica de como fazer alguma coisa melhor, fala, nossa, a vida inteira eu fiz isso e nunca pensei, né? Então tem várias dicas, e hoje tem o YouTube aí, todo mundo que faz uma descoberta já põe no YouTube lá, e a pessoa sempre está aprendendo. O orgulho excessivo, também isso é pecado. Então, o orgulho, ele é bom, nós temos que ter orgulho. Eu tenho orgulho de ter 2 filhos. Eu tenho orgulho dos meus filhos. Eu tenho orgulho de ter meus 4 netos. Nossa, meu maior orgulho é meus netos, meus filhos. Eu tenho orgulho do meu esposo. Eu tenho orgulho da igreja que eu sirvo. Isso é um orgulho bom. É um orgulho comedido. Eu tenho orgulho dos meus irmãos. Eu me orgulho de ver meus irmãos servir. Eu tenho um orgulho de ver esse louvor, esse ministério de louvor. Cada vez que eles vêm louvar, pode ser no sábado, no domingo, na quarta, vai mudando os componentes, mas a gente se orgulha de ver pessoas dedicadas que vêm e gastam o seu tempo e se doa e prepara o melhor para oferecer, para glorificar a Deus, né? E nos ajuda também a entrar nessa atmosfera de adoração e entrar na presença de Deus em adoração, nos incentiva, nos impulsiona a isso. Então, isso é um orgulho normal, mas tem aquela pessoa que tem aquele orgulho excessivo, aquele orgulho que sai pisando em todo mundo. O orgulho, lá em Provérbios 16, 18, diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Então, olha o perigo do orgulho. Aí eu coloquei a outra tradução que é mais comum, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, o orgulho ele vai trazer destruição para a pessoa. A pessoa que tem o espírito altivo vai levar ela à queda. Então, nós temos que ser o quê? O que Jesus nos ensinou? A ser manso, a ser humilde de coração, a ser manso, a ser servo, a ser obediente. Isso foi o que o Senhor nos ensinou. Só acabamos com as cobiças com oração.
Então, se você fala assim, eu detectei que eu estou dentro, tem um daqueles pontinhos ali que eu luto com aquilo. Então, é através da oração que nós vamos vencer essas concupiscências, esses desejos carnais, essas cobiças da carne, dos olhos, a soberba da vida, a altivez, tudo isso nós vamos vencer com a oração. Faça uma avaliação agora, examine-se, vê onde a sua carne tem prevalecido. Olha que orgulho, a igreja, todos são santos, nenhum deles estão ali, mas não é para você falar mesmo não, é entre você e você. Você sabe qual é aquele ponto ali, de todos aqueles que eu citei, qual é aquele pontinho que você fala, esse aqui eu preciso melhorar, esse aqui eu preciso de orar para vencer. Rejeite, mude e arrependa-se. Mude, rejeite, não use aquela frase que muitos cristãos, mas não é o cristão verdadeiro que usa essa frase. Fala assim, a carne é fraca, é porque a gente está na carne, a gente é carnal, então a gente falha mesmo. Não, rejeite, mude, fala, eu tenho que mudar, não é aceitar. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu tenho uma dificuldade nessa área. Essa área que você tem dificuldade é a área que você vai orar, que você vai rejeitar essa influência carnal, essa força da carne que está te destruindo espiritualmente. E você fala, eu vou mudar. Eu me arrependo pelo que eu já fiz até aqui. Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a melhorar. Quando nós louvamos, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo não, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. É através da oração e da convicção do erro e você rejeitar e mudar. Porque a gente canta, me ajude a melhorar, mas a gente fala, quando vê esses itens, aceita, não aceite. Rejeite, mude e arrependa-se. Segundo, então, nós falamos ter a natureza divina, ter essa natureza interior que vai nos ajudar a vencer esses desejos que são da nossa carcaça aqui, da nossa parte humana, mas nós precisamos de ter a imagem que vem de Deus. E isso, a primeira é uma mudança interior e agora é uma mudança externa. Colossenses 3,10 diz, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Já viram aquelas pessoas que falam assim, nossa, que menininha linda, Rodrigo, é a cara da Cíntia. É a cara do pai. Olha, que menino lindo, é a cara do pai. Olha que menina linda, é a cara do pai, né? É a imagem do pai. Então, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Porque nós precisamos de refletir a imagem de Deus. As pessoas não podem olhar para nós e não ver Deus em nós. Porque ter a imagem que vem de Deus é algo externo. E nós temos que nos vestir desse novo homem, dessa nova criatura, para que possamos refletir a imagem de Deus. Então, se você vê alguém que se intitula cristão, mas ele não reflete a imagem de Deus, ele não é um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele tem a natureza de Deus e ele vai refletir a imagem de Deus. Parece com o pai, tem o jeito do pai, anda que nem o pai. Todo mundo fala que o Vitor é a cara do pai. O Vitor, de pequenininho, não gostava. Agora, eu não sei se ele já está aceitando, né? Aí, Lorena, eu sinto muito. Olha para o meu esposo e veja o seu futuro. Um dia, irmãos, vou contar uma piada, não, é verídico. Vou contar uma historinha para vocês, só para vocês não dormirem, para vocês distraírem. Um dia o Vitor tinha uns 3, 4 aninhos, ele era pequenininho. E ele tinha uns 3, 4 aninhos e ele pegou o nosso álbum de casamento. E ele estava mexendo. E eu, não mexe aí. Porque as fotos dele de 1 ano,
Ele pegou um dia o albinho dele, de 1 ano, caro, que vocês sabem, quem é da minha época, como era difícil fazer foto de aniversário de 1 ano. E eu fiz aquela festa, que aí é outra história que eu vou contar outro dia, a festa de 1 ano do Vitor. Mas tinha as fotos. Esse menino picou todas as fotos. Picou tudo. Eu tenho umas 3 ou 4 remendadas, porque corri lá e salvei. Que ele pegou o albinho e foi rasgando tudo. E aí ele estava olhando o meu álbum de casamento. Eu já corri lá, mas ele já era um pouquinho maior. Ele não rasgou meu álbum de casamento. Mas ele chegou depois para mim, eu estava na pia, e ele falou assim: mãe, por que você casou com o pai? Aí eu falei assim: porque eu gostava dele, porque eu amava ele. Aí ele falava assim, ele virou para mim e falou assim: nossa, mãe, mas ele era muito feio, mãe. Por que você casou com ele? Eu falei: não, ele não era feio. Era sim, eu vi lá na foto. Ele era muito feio, mãe. Por que você casou com ele? Ele não se conformava de ver a foto do pai magrelo que era, né? E ele, criança, fala a verdade, né? E aí ele falou a verdade, irmãos. E aí agora, como Deus é maravilhoso, né? Fica todo mundo falando para ele que ele é a cara do pai dele. Aí ele ficava bravo, ainda mais quando ele era mais novo. Eu acho que na cabeça dele ele imaginava assim: nossa, será que eu estou igual àquela foto lá do álbum de casamento? Acho que por isso que ele ficava bravo. Enfim, vamos voltar aí à cara do pai. O pecado apaga a imagem de Deus no homem. Nós sabemos disso, que o pecado, ele vem e detona a imagem de Deus. Mas uns ficam com aquela imagem embaçada, né? Porque tá crente, mas não é um crente verdadeiro. Então tá com aquela imagem, sabe aquela imagem embaçada, assim, quando chove e o carro embaça, que você não consegue ver direito, é porque a pessoa está vivendo uma vida meio lá, meio cá, então não reflete direito a imagem de Deus. Mas através do arrependimento, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e esse arrependimento tem que ser diário, aí desembaça tudo. Você se arrepende, por isso que a gente vem para um culto como esse, a gente adora a Deus, aí o Espírito Santo já toca no nosso coração, através desse momento de adoração, e a gente já se quebranta e fala: ai, Senhor, perdoa minhas faltas, hoje eu falhei nisso, eu falhei naquilo, Senhor, e aí a gente já começa a refletir a imagem de Deus, desembaça tudo, e a gente começa a refletir a imagem do Pai. E aí João 13:35 vem nos dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aí Jesus começa a falar: sabe quando que vão conhecer que vocês são meus discípulos? Que você é um verdadeiro cristão? Quando vocês estiverem amando uns aos outros. Quando vocês estiverem vivendo o que nós pregamos o mês passado, a revolução do amor, entrou no teu coração aquelas palavras, e agora você está vivendo esse amor de Deus, então você começa a amar o seu irmão, amar o seu inimigo, amar o pecador, amar aquele que está fraco na fé, amar aquele que está frio, amar aquele que está mais santificado, amar a todas as pessoas. Aí eles vão ver que nós estamos refletindo a imagem de Deus. Em Mateus 26:73, diz assim: e daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Pedro queria negar a Jesus, queria se esconder, mas a fala dele denunciava. Então, muitas vezes, se você quiser se esconder, dizer que não é cristão, não adianta. Não tem como se esconder. A nossa fala denuncia. A nossa maneira de tratar as pessoas denuncia. A nossa aparência denuncia. Mas que aparência, irmã? É o paletó, a gravata? É a saia? É o cabelo bem comprido? Não, não é isso que denuncia a glória de Deus na nossa vida. É o brilho do Espírito Santo na nossa face. São as nossas atitudes. São as nossas atitudes que faz com que as pessoas olhem, sabe, o teu semblante. Lembra lá no Antigo Testamento, quando o rosto de Moisés brilhava
Nós olhamos assim para a igreja hoje, que nem eu estou olhando daqui, eu olho, eu não vejo ninguém feio. Vocês já viram falar isso? Que crente não é feio, crente é tudo bonito, todo mundo olha e fala, nossa, mas que igreja bonita, que povo bonito. E a gente sabe que tem uns que é mais desprovido de beleza, uns a idade já vai detonando um pouquinho, né? Assim, que eu já estou chegando lá na terceira idade, já não é mais aquela uva, né? Aquele chuchu, né? Já está ficando maracujá. Mas as pessoas olham e vê beleza em nós. O que é essa beleza, se não é a imagem de Deus sendo refletida através de nós? As nossas palavras, a maneira de nós falarmos. Você conversa com pessoas na rua, você percebe o jeito da pessoa falar. Vocês já viram alguém que começa a conversar com você e fala assim, você é crente, não é não? Por quê? A nossa fala denuncia como Pedro. 3, ter a santidade de Deus também é algo externo. Em 1 Pedro 1,16 diz, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, nós temos que ser santos. Não é uma vez chegaram para uma irmã e falaram assim, essa irmã aí é metida a querer ser santa. Aí pensaram que ia ofender ela, né? Ela falou assim, não, eu não sou metida a querer ser santa, não, eu quero ser santa. Porque a palavra de Deus diz que é para nós sermos santos. E eu estou procurando me santificar a cada dia. Eu ainda não sou, não, mas eu estou procurando. Eu tenho muita coisa para melhorar, mas eu estou querendo ser santa mesmo. Eu quero ser. Essa daí é toda cheia de querer ser santa. Sou mesmo. Aí a pessoa pensou que ia ofender ela, né? Não ofendeu. Ela falou, que bom que está já aparecendo alguma coisinha. Está aparecendo aí que eu estou me santificando. Então, nós temos que ter a santidade de Deus, esse desejo de querer se santificar cada vez mais, se aproximar mais de Deus, ser igual a Deus. Em 1 João 3,9 também diz assim, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, a natureza de Deus lá dentro. E não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Então, essa natureza divina que nós temos aqui, nos impede, muitas vezes, de pecar. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E quando nós vamos fazer alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo vem e fala, opa, isso não é para você. Opa, já vem, você já sabe, aí você fica assim... não vou, faço, não faço, mas o Espírito Santo está lá. Aquela natureza divina dentro de você, ela vai te tocando ali para que você não venha fazer nada que desagrada a Deus. O verdadeiro cristão, ele não tem prazer no pecado. Olha a carinha dele de triste. Se ele peca, ele fica assim, ó. O pecado não dá prazer para ele, não dá alegria. Seu prazer é a santidade, o seu propósito, sua alegria é a santidade. Quanto mais ele consegue se santificar, quanto mais ele consegue deixar de pecar, ele vai ficando feliz, ele vai ficando alegre. Mas o pecado deixa ele triste. Em 2 Coríntios 7,1 diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus. Então, a cada dia nós temos que nos aperfeiçoar, melhorar, não voltar para trás, mas melhorar cada dia mais, abandonando as práticas que não agradam a Deus, nos fortalecendo mais na oração, na palavra, na comunhão com Deus e nos santificando. Olha lá como a gente fica lá santinho, ó, felizinho com uma auréola na cabeça, né? Posso ver a auréola na cabeça de todos os irmãos. A auréola, será que eu falei certo? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ser santo aonde? Na hora do culto, dentro da igreja. Aí, é tudo santinho, tudo bonitinho. Sede santo na hora do louvor. Não, sede santo
em toda vossa maneira de viver. Toda maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não estivermos no caminho da santificação, procurando nos santificar cada vez mais, nós não vamos ver o Senhor. Porque quem não anda procurando melhorar, a carne vai dominando e ele vai regredindo, se distanciando de Deus e cada vez mais envolvido com a cobiça... com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos, com a soberba da vida. E aí Romanos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Romanos 6:22, mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós já fomos libertos do pecado, irmãos. Agora nós somos servos de Deus. Então, agora o nosso fruto é para a santificação. Agora nós queremos nos santificar até alcançar a vida eterna. Milagres são impressionantes. A coisa mais maravilhosa que tem é você ver um milagre. Eu já vi muitos milagres. Com esse zóio que a terra há de comer, como diz o povo. Eu já vi muitos milagres e é impressionante você ver milagre. Mas o maior milagre é ver a santidade na vida das pessoas. Santidade, santo quer dizer separado. Separado do mundo, separado das coisas naturais da nossa humanidade. A nossa humanidade, o natural do homem, o que é hoje? O que é natural para um homem casado hoje? Trair a esposa. É muito natural. É muito natural hoje para o homem trair a esposa com outra mulher e trair a esposa com outro homem. Isso é natural do homem, mas nós não somos naturais. Nós somos santos, nós somos separados. Nós vivemos na contramão deste mundo. O que é natural? Hoje, as pessoas compram, adquirem vários cartões de crédito, porque hoje a coisa mais fácil que tem é você ter cartão de crédito. Aí você vai e estoura o cartão de crédito, e aí suja o nome. Belezinha, espera 5 anos que caduca a dívida, e aí você vai e tira novamente outros cartões de crédito, e aí começa de novo aquele ciclo vicioso. Você se torna um caloteiro, uma pessoa que dá golpe, que fraude. Isso é coisa de cristão? Não. Isso é natural hoje, muita gente vive assim. Mas nós não, nós zelamos, nós compramos e pagamos. Nós zelamos pelo nosso nome limpo, nós pagamos as nossas dívidas, nós somos fiéis na nossa palavra. A nossa palavra é sim, sim e não, não. Nós somos fiéis nos nossos compromissos, a não ser por uma coisa que aconteceu um desemprego, foi mandado embora e a empresa faliu e não pagou ninguém. Aí a pessoa vai ficar endividada. E não tem como pagar, e aí pode acontecer de até sujar o nome, de acontecer algum imprevisto. Foi assaltado, roubaram o pagamento todinho da pessoa. Aí ela entra em dívidas, então é coisas que aconteceu, uma doença que aconteceu, um imprevisto muito grande que aconteceu. Aí sim, mas fora isso, o cristão verdadeiro, ele anda de cabeça erguida, ele compra e ele paga. Ele come arroz com feijão, ele não come carne, mas ele tem a cabeça erguida. Ele não é aquele cristão que esbanja, não é aquele cristão que não tem equilíbrio, mas ele administra bem as suas finanças, porque isso é natural hoje do mundo, é a coisa mais natural, mas nós não somos deste mundo, nós somos separados. Então, santidade é isso, é se separar das coisas naturais que a sociedade vai implantando. A sociedade vai implantando cada vez coisas mais comuns vai ficando. E
as coisas também em relação aos desejos da nossa carne. Volta só um pouquinho. Santidade extremamente necessário para ter uma vida de comunhão saudável com Deus. É extremamente necessário. Não tem como você ter uma vida de comunhão com Deus se você não se separa das coisas que desagradam a Deus. Você quer continuar abraçado com tudo que desagrada a Deus, com uma vida de pecado, sem arrependimento, sem largar os desejos e os pecados que a sua carne te leva a pecar, e você quer continuar em comunhão com Deus. Não tem como. Santidade, sinônimo de felicidade. Buscar a Deus de maneira correta. Então, o sinônimo de santidade é felicidade. Então, o cristão verdadeiro é um crente feliz. É uma pessoa feliz, porque ele vive cada vez mais próximo das coisas de Deus e ele procura se afastar cada vez mais das coisas que desagradam a Deus. O quarto, para nós terminarmos hoje, ter o amor de Deus. Ter o amor de Deus. E esse amor, ele vem de Deus. Esse amor, nós falamos já, que nós já temos esse amor ágape, esse amor de Deus. Ele nos deu a plenitude do seu amor. Nós falamos no mês passado a respeito disso. Em 1 João 5,2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como que nós vamos conhecer quem são os cristãos verdadeiros? Quem são os filhos de Deus? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus. Se eu amo meu esposo, eu quero agradar a ele. Agora, imagina agradar a Deus. Se eu amo a Deus, você acha que eu não vou querer agradar a Deus? Eu amo a Deus, mas Deus não quer isso. Deus, tenha dó. Você está por fora, Deus. Você está ultrapassado. Não. Eu amo a Deus. Então, eu quero agradar a Deus. Eu quero cumprir os seus mandamentos. Eu quero conhecer a sua palavra, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Porque eu quero agradar a Deus. Porque Ele me ama. E nós já temos esse amor dentro de nós. Ele colocou o amor em nós para fluir para as outras pessoas. Ele não colocou esse amor dentro de nós, lá dentro, para nós sufocarmos esse amor e ficar com esse amor. É para fluir. Esse amor, ele tem que fluir para as outras pessoas. Nós precisamos de ser um canal aonde flui o amor de Deus através de nós. Aonde nós possamos transpirar amor pelos nossos poros. As nossas palavras possam ser palavras recheadas de amor. Nosso olhar possa ser olhar de amor. Você já viu pessoas que têm olhar de amor? Não amor paixão. Não amor eros, o amor ágape. Aquela pessoa que tem aquele olhar doce, meigo, que você se sente amado, você se sente acolhido. Aquele amor gostoso de pai, o amor de Deus. Então, tem pessoas que têm o olhar de amor. Então, esse amor, ele tem que fluir. Nós temos que ser o canal do amor de Deus nesse mundo. É isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos, Ele derramou o amor dEle em nós e agora nós precisamos de expandir este amor, ser um canal do amor de Deus para o mundo está perdido. O que vai fazer? Vamos jogar uma bomba, vamos explodir tudo? Dá vontade de fazer isso lá com o pessoal do Talibã, não dá? Lá naquele país, dá vontade. Os que não querem servir o Talibã, coitados, estão lá escravizados, sofrendo miseravelmente. Os outros estão lá escravizados por essa filosofia dos Talibã. Os outros estão tudo lá sendo homem-bomba e com aquelas armas e tudo destruído, o país destruído. Meu Deus, a gente olha assim, como ser humano, carnal, a gente olha assim e fala assim, podia jogar uma bomba naquele país, explodia tudo, aí morria tudo, ninguém sofria mais, ninguém matava, ninguém morria, aí passava a máquina lá, limpava tudo aquele lixão e começava uma nova terra ali, né? Isso é o que dá vontade, né? Mas nós temos que não
que deixar o amor de Deus fluir em nós e alcançar e ir mudando as pessoas, mudando a humanidade, transformando os ambientes por onde nós passarmos, transformando os ambientes. Eu não sei quem é que viu o vídeo do Edson Teixeira, que estava no grupo da escola dominical. Que coisa mais linda. Quem não viu, já, às vezes talvez já até apagou, né? E o Edson Teixeira está lá na Afeganistão, está na Palestina, lá num país lá, né? É num país lá. E lá nesse país tem uma igreja nossa lá. E aí ele mostra nesse videozinho, se você tiver ainda lá no grupo da escola dominical, depois você vê. E ele mostra uma família, o marido, a esposa, os 2 filhos, e eles trabalham naquela olaria fazendo tijolo de barro, e lá as pessoas são escravas, até que alguém vá lá e compre elas. E eles, mesmo sendo cristão, ele acho que é presbítero na igreja lá, né? E aí o Edson Teixeira, que é o evangelista da nossa obra, foi lá e comprou essa família. Então agora eles são livres, eles estão lá eles servindo a Deus, mas livres. E ele falou que está com um projeto de construir uma escola lá para dar educação para as crianças lá. Então, imagina você viver num lugar e você ser escravo naquele lugar. Trabalhar você, sua esposa, seus filhos como escravo. Ainda existe lá o sistema de escravidão, mas ele está lá, levando o quê? O amor de Deus. O amor de Deus está fluindo. Ele foi com parceiros que enviou ele lá, e com o dinheiro desses parceiros ele comprou essa família. E se mais pessoas forem parceiro com ele lá, através desse vídeo, eu creio que ele já levantou muitos parceiros, que vai comprar mais pessoas, que vai construir uma escola. Isso é o quê? É invadir com o amor. O que a Mariana está fazendo, a nossa Mariana missionária, que está lá na África, com aquela equipe toda, eles estão lá levando o amor de Deus, e o amor de Deus vai invadindo aquelas pessoas e vai mudando a história daquelas pessoas. E é isso que o Senhor quer de nós. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Não é se vocês quiserem amar uns aos outros, se você for com a cara dele, você ame ele. Não, nós devemos amar uns aos outros. Vamos nos colocar em pé. Vem para cá, Ministério de Louvor, porque nós devemos amar uns aos outros. E o amor de Deus está dentro de nós, e ele vai fluir através de nós. E se tem alguma barreira para este amor fluir, nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, nesta noite, para que o Teu amor venha fluir através da minha vida, através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através da maneira de eu cozinhar, através da maneira de eu servir na igreja, através da maneira que eu falo com os meus amigos, através da maneira que eu trato os meus pais, que eu trato os meus irmãos, através da maneira que eu trato meus vizinhos, a maneira que eu trato aquele meu chefe que é terrível, mas a maneira que eu tratar ele tem que ver o amor de Deus saindo da minha vida, fluindo pelos meus poros, pelos meus olhos, a maneira de eu olhar, a maneira de eu falar, a maneira de eu me calar. Eles vão ver o amor de Deus na minha vida e na tua vida, e é isso que o Senhor quer de nós, é isso que Ele quer de nós, que nós vamos amar uns aos outros, amar a todos, com esse amor ágape, esse amor verdadeiro, este amor que não tem barreiras, este amor que não olha o exterior da pessoa, este amor que olha todos como seres humanos, como alguém que tem uma alma, e que essa alma precisa de ser salva, e que essa pessoa pode ser condenada ao inferno, ou pode ser salva em Cristo Jesus e ir para o céu. Eu tenho que olhar as pessoas e enxergar que elas têm uma alma, e o que eu posso fazer para que essa pessoa se chegue a Deus, como que eu posso transmitir esse amor de Deus para a pessoa. Não basta falar Jesus te ama. Nós aprendemos desde criança, eu aprendi que é tão
Quantas vidas foram salvas com Jesus te ama, mas o Jesus te ama tem que sair cheio de coraçãozinho assim, coraçãozinho em volta, sabe, aquele monte de coraçãozinho explodindo, para que as pessoas possam olhar e falar: Jesus me ama mesmo. Olha, aquela pessoa me abraçou, aquela pessoa estendeu a mão para mim, aquela pessoa me ajudou, é porque realmente existe um Deus que me ama. Aí nós falamos assim: Jesus te ama, Ele morreu por você. E aí as pessoas às vezes veem isso como algo tão longe, tão distante. Jesus morreu há 2000 anos atrás, eu nem sei, eu não vi, eu não estava lá, mas eles vão ver isso através de você, que está ao lado, que está perto dessa pessoa. Então é por isso que o Senhor nos ensinou que é através de nós, é através de nós precisamos ter a imagem de Deus, refletir a imagem de Deus e refletir o amor de Deus.